Olá, jovem adventista, o Santuário Celestial Descoberto é o título da nossa lição do dia de hoje. A lição desta semana é uma extensão do que estudamos na lição anterior, e um ponto que a lição desta semana nos trouxe novamente foi em relação à interpretação que os primeiros cristãos adventistas, os pioneiros adventistas, tiveram a respeito da profecia bíblica de Daniel, que, aliás, era uma interpretação muito popular que as pessoas tinham na época. Os cristãos, em sua grande maioria, interpretavam Daniel 8,14, que fala sobre a purificação do santuário, como sendo a purificação da terra literal, da terra que aconteceria. Os cristãos daqueles dias interpretavam que a terra era o santuário e então que esta terra seria purificada com o fogo da glória da segunda vinda de Cristo sobre as nuvens dos céus. Isso fez com que todos os adeptos da mensagem de Miller aceitassem facilmente essa ideia. Porém, como vimos, o tempo da profecia chegou, passou e não aconteceu de Cristo voltar sobre as nuvens dos céus. Depois disso, depois de toda essa frustração, depois de todo esse desapontamento, surgiram vários grupos específicos, adeptos da mensagem de Miller, que tentaram entender o que havia acontecido. Uns pensaram que haviam errado a data da volta de Jesus, e com isso apresentaram novas datas para esse evento, ou seja, não aprenderam, né? Mas logo esse movimento se dissolveu. Outro grupo adotou uma interpretação mais simbólica desta profecia. Dizem eles que Jesus Cristo veio naquela data, porém veio em sentido espiritual e não fisicamente. Ou que o dia do juízo tinha ocorrido em apenas um dia, em vez de ser um juízo que começou em 1844. E um outro grupo, o terceiro grupo, não conseguia se livrar da convicção de que o problema estava na interpretação do santuário e não no cálculo da data. Até que surge, no dia 7 de fevereiro, no dia do meu aniversário, só que no ano de 1846, um artigo publicado por Croiser, descrevendo a conexão entre a profecia das 2.300 tardes e manhãs, o santuário celestial e o ministério de Jesus Cristo no fim dos tempos. O autor da lição nos disse que, nesse artigo, apesar de alguns erros doutrinários, vinha explicando muito bem a relação entre essas três conexões que eu citei antes, sendo apresentado principalmente a ideia de que o santuário citado no livro do profeta Daniel não era o santuário terrestre que havia no acampamento dos hebreus e nem também o que futuramente veio a ser transformado no conhecido e famoso Templo de Salomão, mas se referia ao verdadeiro santuário localizado no céu. E outro argumento apresentado no artigo de Croiser foi o esclarecimento de que a data apresentada por eles acerca do evento que eles acreditavam que ia acontecer no ano de 1844, no dia 22 de outubro, que coincidentemente é a data de aniversário do meu pai. Tal data que foi identificada de acordo com o calendário religioso judaico que fala a respeito do dia da expiação, ou conhecido também como Yom Kippur, que era o dia que acontecia a purificação do santuário terrestre, de acordo com o estudo que fizemos no trimestre passado. Croiser apontou que o que aconteceu naquele dia foi o início do ministério de Cristo no lugar santíssimo, a realizar a obra de julgamento, o famoso juízo investigativo. Ou seja, Cristo, naquela data de 22 de outubro de 1844, saiu do lugar santo e adentrou o lugar santíssimo. E então assim, depois de aplicarem orações e se debruçarem nos textos bíblicos para entender o que havia acontecido, a interpretação correta a respeito do santuário celestial foi descoberta. Este foi o resumo da lição do dia de hoje.